Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Ana Maria e na aula de hoje vamos falar sobre permutação simples. Este já é o quarto vídeo sobre análise combinatória. Se você é novo aqui, ainda não conhece o meu trabalho, aproveita aqui no cantinho inferior, deixe seu like e se inscreva. Então, a permutação simples. Permutar significa trocar entre si. Então, o sinônimo de permutar é uma troca de elementos. Você tem um grupo, um conjunto de elementos, e você vai trocar de posição esses elementos. Então, você está fazendo uma permutação. Vejamos aqui em exemplos. Eu tenho 3 algarismos distintos, algarismos diferentes. Eu tenho o 1, o 2 e o 3. E com esses algarismos, eu quero formar números que envolvam todos esses elementos, ou seja, os 3 elementos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição eles, e aí eu vou encontrar um número. Então, eu penso o seguinte, iniciando com o algarismo 1, eu posso escrever 1, 2, 3. Eu posso escrever o número 123. Também iniciando com 1, eu posso escrever o 332. Então, eu tenho 2 possibilidades quando eu inicio com 1. Iniciando com o algarismo 2, eu posso escrever o 213 e o 231. Iniciando com 3, posso escrever o 312 e o 321. Bom, além dessas possibilidades aqui, eu não tenho mais nenhuma diferente, Então, no total, eu posso escrever 6 maneiras diferentes. Eu tenho 6 números diferentes que eu posso formar utilizando esses 3 elementos, certo? Então, na análise combinatória, não é tão preocupante, tão interessante você escrever todas as possibilidades. Mas o que nos interessa de fato é a quantidade de possibilidades que você pode escrever, que no caso aqui é 6 possibilidades, certo? Eu poderia aplicar o princípio fundamental da contagem para saber essa quantidade, o PFC. Eu já fiz um vídeo sobre esse conteúdo. Então, pelo PFC, eu tenho aqui o método dos tracinhos, que foi assim que eu expliquei. Isso aqui seria a unidade, dezena e centena. Então, iniciando aqui pelas centenas, eu tenho 3 algarismos. Então, eu tenho 3 possibilidades para escrever nas centenas. Eu escrevo uma aqui. Quantas me resta para escrever nas dezenas? 2 possibilidades. E nas unidades, 1. Então, multiplicando, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Olha, a quantidade, eu encontrei a mesma quantidade, certo? E observando aqui o PFC, a maneira como é escrita, esse produto de números consecutivos em ordem decrescente já nos lembra outra coisa na análise combinatória, que é o fatorial, certo? Essa outra coisa no conteúdo, que aí nós vamos lembrar do fatorial, fatorial de n, que se escreve dessa forma. O que é o fatorial, Você tem uma quantidade e aí você vai multiplicar em ordem decrescente os seus consecutivos. Então, aqui eu poderia o seguinte, que esse n é a quantidade que você tem. Eu tenho 3 elementos, então poderia ficar 3 fatorial. E o 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Pronto, eu tenho uma quantidade também. Então, eu poderia usar aqui, neste caso, tanto o princípio fundamental da contagem, como eu poderia usar o fatorial. Lembrando que no fatorial, esse n aqui, n, pertence ao conjunto dos números naturais. Então, sempre vai ser um número natural. Então, pensando no fatorial e
E a permutação, eu posso fazer isso, ó. Permutação de N, P da palavra permutação, N é a quantidade que eu vou ter, é a mesma coisa de você fazer o fatorial de N. Então, fica aqui essa fórmula para a gente resolver questões sobre permutação simples. É só fazer o fatorial da quantidade que você tem. Simples assim, certo? Vejamos aqui, este caso, eu tenho 5 pessoas. Essas pessoas estão organizadas em uma fila. De quantas maneiras essas 5 pessoas podem formar uma fila? Então, veja, aqui já é uma fila, é uma possibilidade. Mas se eu trocar a primeira pessoa com a segunda pessoa, eu já tenho uma nova fila, certo? Se eu trocar a terceira com a última, eu já tenho uma nova fila. Então, eu quero saber quantas filas diferentes essas 5 pessoas podem formar. Então, como eu fiz aqui, eu demonstrei todas as possibilidades. Aqui já não convém, porque é uma quantidade 5 é maior que uma quantidade 3, e quanto mais elementos você tem, mais possibilidades você vai ter, certo? Então, neste caso, convém você usar apenas a fórmula permutação de 5, porque você tem 5 elementos, é igual a 5 fatorial. Então, permutação de 5 é igual, como é o 5 fatorial? Como é que a gente se escreve? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, multiplicando tudo isso, nós temos 120. Então, gente, 5 pessoas podem formar 120 filas diferentes, certo? Falaremos agora sobre anagramas, que nada mais é do que palavras que você vai formar de uma outra palavra, apenas trocando, ou seja, permutando suas letras. Vejamos aqui a palavra Eva. Quantos anagramas nós podemos formar trocando a posição dessas 3 letras? Vejamos, eu posso formar a palavra Eva, que já é uma palavra, iniciando ainda com E, eu posso formar essa palavra, EAV. Iniciando com A, eu posso formar ave, posso formar EAV. Iniciando com V, posso formar vai ou vela, certo? Então, com a palavra Eva, nós temos 6 anagramas. Lembrando que anagrama pode ser uma palavra com significado na nossa língua ou não. É o caso aqui, ó. Essa aqui não tem significado nenhum, mas ave já tem significado. Então, para saber a quantidade de anagramas que uma palavra tem, é muito simples. É só fazer o fatorial da quantidade de letras que a palavra possui. Então, a palavra Eva tem 3 letras. Então, para saber quantos anagramas tem no total, faremos o 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 6 anagramas. Aqui estão os 6 anagramas. Vamos fazer com a palavra Brasil. Quantos anagramas nós podemos formar apenas trocando as suas letras? Bom, eu não vou fazer a demonstração como eu fiz com Eva, porque se torna muito cansativo. Nós queremos saber somente a quantidade. Então, conte quantas letras tem a palavra Brasil. Tem 6. Então, é só fazer o 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Multiplicando tudo isso, nós vamos encontrar 720 anagramas. E quantos anagramas a palavra amor tem? Bom, tem 4 letras. 4 fatorial. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando, nós temos um total de 24 anagramas. Vocês podem perceber que quanto mais letras a palavra tem, mais anagramas podemos formar, certo? E como na maioria das palavras do nosso vocabulário, da nossa língua, tem letras repetidas,
Como faremos anagramas quando a palavra tiver letra repetida? Vejamos, anagramas com repetição. Eu tenho aqui o meu nome, Ana, e já de cara eu vejo o A repetido. Então, quantos anagramas nós vamos ter? Para ficar melhor, eu vou escrever aqui o meu nome, certo? Ana, e vou fazer uma separação entre os dois A. Eu vou fazer um A preto e um A vermelho. Então, iniciando com o A preto, eu tenho esta palavra e tenho esta palavra, né? Iniciando com o A preto. Iniciando com o A vermelho, veja, eu vou ter Ana e vou ter, trocando aqui o A preto com o N, eu tenho essa nova palavra. Iniciando agora com o N, eu vou ter esta palavra e vou ter esta palavra, certo? Trocando o A preto com o A vermelho. Então, veja, eu escrevi 6 palavras, mas eu observo o seguinte, aqui eu tenho uma palavra Ana, aqui eu também tenho Ana. A única diferença foi a troca do A preto com o A vermelho, mas a pronúncia e a maneira de escrever não tem diferença nenhuma. Então, essas duas palavras aqui, elas se tornam uma só. Então, elimino uma, porque está repetida. Eu vou considerar apenas essa. Vejamos agora, A-A-N. Eu tenho aqui também A-A-N. Estão escritas da mesma forma. Então, eu posso apagar uma e considero apenas a outra. N-A-A, N-A-A. Apago uma e considero apenas a outra. Então, no total, eu vou ter apenas 3 anagramas. Mas como é que eu vou expressar isso? Bom, você primeiro conta quantas letras a palavra tem, faz o fatorial dela, tem 3. E aí você vai dividir para a quantidade de letras repetidas que tem, fazendo o fatorial. Então, eu tenho quantas letras repetidas? 2, né? Porque eu tenho 2A. Então, você vai botar aqui no denominador em forma de fatorial. Então, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Posso até cancelar. No total, deu igual a 3. Está aqui os três anagramas. Vejamos agora com a palavra Piauí. Primeiramente, conte quantas letras a palavra tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 fatorial. No denominador, você vai colocar a quantidade de letras que a palavra tem, repetida. Então, eu tenho aqui o I repetido. Esse I tem acento agudo. Mas aqui nos anagramas, essa regra de pontuação, ela não vai fazer diferença. Então, nós vamos considerar esses 2 Is aqui como se fossem iguais. Então, eu tenho 2 letras repetidas. Coloca aqui no denominador e sempre fazendo fatorial. Então, 5 fatorial, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Posso parar aqui no 2, paro, boto o sinalzinho. Aqui o 2 fatorial, aí eu posso cancelar. Multiplicando aqui, nós temos 60 anagramas com a palavra Piauí. E a palavra batata? Primeiramente, conte quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fatorial. O denominador, quantas letras repetidas? Bom, eu tenho o A, 1, 2, 3. Então, é 3 fatorial por A. E nós temos 2T, então multiplica por 2, que corresponde aos 2T's, certo? Então, aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, posso parar para cancelar com esse 3 aqui, certo? Eu tenho 2 fatorial, aqui ficou no denominador, e o numerador eu tenho 30, 30 vezes 4 dá 120, dividindo, nós temos 60 anagramas para a palavra batata. Vamos ver agora essa palavra grande, matemática. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 fatorial no numerador, denominador as letras repetidas. Eu vou riscando aqui, ó. Eu tenho 2m vezes 1, 2, 3. 3a e eu tenho 2t. Pronto, certo? Então, vamos desenrolar esse 10 até atingir o 3. Então, fica 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Chegou no 3, coloca o símbolo do fatorial. E aqui nós temos 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Posso cancelar esse 3 com esse 3. 2 fatorial vezes 2 fatorial, isso aqui dá 4, certo? Posso cancelar com esse 4 daqui, ó. Fazendo aqui da maneira direta, certo? Aí o que restou? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Isso aqui multiplicando, nós vamos encontrar 151.200 anagramas. Esse é o total que a palavra matemática tem. Então é isso, gente. É permutação simples, o próprio nome já diz, é bem simples, é só você lembrar do fatorial. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like. Até mais!